Paz do Senhor, querido professor, me chamo Tia Geise, estou aqui mais uma vez com vocês para juntos comentarmos a lição dos nossos amados juniores, que são aquelas crianças de 9 e 10 anos. Hoje a gente se despede desse trimestre abençoado. A gente trabalhou todo o trimestre aí sobre as histórias dos reis de Israel, né? E aí a gente pega o reino de Judá, o reino de Israel, e a gente falou sobre reis, tanto de lá quanto de cá. E foi uma bênção, como eu sempre falo, a gente aprende muito, né, com essas aulas. Eu aprendo quando eu vou preparar algo para trazer para vocês, vocês aprendem quando estão assistindo e quando estão preparando algo para levar para suas crianças, e as crianças aprendem com a gente, então isso é muito legal. Existem histórias, né, que a gente já leu, mas às vezes está um pouquinho esquecido, porque realmente é da natureza humana esquecer. Então a gente relembra, ali tem um gatilhozinho, a gente relembra aquela história e é muito legal. Então é um trimestre que vai deixar saudade. A gente falou sobre reis muito bons e outros nem tanto assim. E a gente aprendeu muito sobre esses reis, né? A gente teve reis, por exemplo, como Josafá, que foi um rei que Deus manda ele colocar os levitas à frente da batalha. A gente aprendeu sobre o rei Acabe, que foi um péssimo rei. A gente aprendeu também sobre Ezequias, que foi um rei de oração. Semana passada a gente aprendeu sobre Manassés, que foi um rei ali que começou a sua jornada como um péssimo rei, mas no final ele se arrependeu e Deus ouviu a sua oração e ele agora começa a temer a Deus novamente e colocar em prática os mandamentos do Senhor. Estou eu aqui novamente com esses mandamentos, tá? É bem interessante. Hoje a gente vai falar sobre um rei, o rei Josias, né? Que é muito interessante. Eu não vou dar spoiler não, vamos seguindo aqui. Então, a nossa leitura de hoje está em 2 Crônicas, capítulo 34, do versículo 1 ao 21, tá? O nosso objetivo é destacar que é preciso buscar a renovação constante da aliança com Deus. E o nosso memorizando está lá em Deuteronômio. Por falar em esquecimento, Deuteronômio significa repetição da lei, né? Então, para você ter ideia de como Deus ele pensa, ele já sabia, né, ele já sabe que o ser humano ele é propenso a esquecer. Ele vai e inspira, né, ele sopra lá os ouvidos de Moisés para escrever Deuteronômio, que é onde ele vai repetir muitas das leis, né? Muitas das leis, a maioria, por que não dizer quase todas, né? Então tá lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 31, que diz assim, ó. Abra sua Bíblia, tá? A criança, ela precisa... Você é um espelho para sua criança, tá? Então a criança, ela precisa ver você com a Bíblia aberta, para que ela entenda a importância de levar a Bíblia para a igreja, tá? Outro dia eu estava falando que a criança ela não aprende só pelo que você está ensinando, ela aprende pelo seu comportamento, como você se comporta, como você fala, como você age. Você está ensinando a criança com a sua vida. Então, abra sua Bíblia, tá? Para que a criança ela entenda a necessidade, a importância de se estar com a Bíblia em mãos, tá? Então, Deuteronômio capítulo 4 e o versículo 31, que diz assim: Ele não os abandonará, Ele é Deus misericordioso e não os destruirá, nem esquecerá a aliança que fez com os nossos antepassados e que jurou cumprir, tá? Então Deus ele não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Quando Deus fala, ele cumpre. E aí eu trouxe aqui para vocês, ó, em forma de pergaminho, e daqui a pouquinho a gente vai saber por quê, o nosso memorizando, tá vendo? Vou deixar isso aqui também aí na descrição do vídeo, tá? Já prontinho do jeito que tá aqui, tá vendo? Ele não os abandonará, ele é Deus misericordioso e não os destruirá, nem esquecerá a aliança que fez com os nossos antepassados e que jurou cumprir. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 31. Gente, a história de hoje vai falar sobre Josias, né?
Eu falando sobre lei, falei Moisés, mas sobre Josias. Josias, ele foi um rei que começou a reinar com quantos anos? 8 anos de idade. E Josias, ele entrou... O seu pai tinha sido um rei mau, tá? Tá aqui, ó. Lembra desse quadro? É bem interessante que você tem aí, tá? Inclusive, uma das atividades aqui da nossa lição, eu acredito que seja na sala do professor, ele vai pedir para fazer a genealogia do reino de Judá e o reino de Israel. Mas como você já tem esse material aqui, você pode ocupar esse tempinho aí com uma outra atividade que a gente vai mostrar aqui. Então tá aqui, ó. Amon foi o pai de Josias, ele reinou apenas 2 anos e ele fez aquilo que era ruim aos olhos de Deus. Mas Josias, mesmo criança, ele fez aquilo que era certo aos olhos de Deus. E na época que Josias assume o reino, olha só, depois de um tempo, na nossa lição ele vai dizer aqui, ó, Josias começou a buscar a Deus e a purificar a Judá e a Jerusalém de toda idolatria. E aí chega um período que Josias, que o sacerdote Ilquias, ele encontra o livro da lei. O que era o livro da lei? A Torá, que era aqueles 5 primeiros livros, que são os nossos 5 primeiros livros, tá, da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então ele encontra o livro da lei e manda pelo escrivão Safã. Quando ele manda por esse escrivão para o rei Josias, que ele escuta que o livro da lei foi encontrado, se foi encontrado porque estava perdido, a Bíblia diz que o rei Josias, ele rasga suas vestes porque o povo há muito tempo não estava seguindo os seus mandamentos. Então o rei, ele se entristece com isso, porque o povo não estava seguindo a lei de Deus. E aí nesse momento aí, é bem interessante no momento do memorizando, você fazer esse material aqui, ó, que é o memorizando, tá? Ou você fazer esse aqui, ó, que tem os 10 mandamentos, tá? Tem os 10 mandamentos. É o mesmo pergaminho, né? Mesma imagem, com informações diferentes. Aqui tem o memorizando e aqui tá os 10 mandamentos. E aí você escolhe o que você vai utilizar, o que for mais acessível para você, né? O que você achar de acordo com a sua necessidade na sua sala. E aí, qual é a minha ideia? Que vai ficar bem legal. Preste atenção. Você vai imprimir menorzinhos assim. Se você quiser imprimir menorzinho, aqui dá 2 numa folha, tá? E você pode imprimir 4 numa folha, se você quiser fazer uma quantidade maior. Você vai enrolar, tá? Porque naquela época, não era assim, né? Livros dessa forma aqui, eram pergaminhos enrolados, né? Aqui, ó, papiro, né? Enroladinhos lá e ficava todos arrumadinhos lá na biblioteca, né? Vamos chamar assim de biblioteca. Então, a minha sugestão é que você enrole como se fosse um papirozinho mesmo. Você pode até pintar essa parte de trás aqui de marronzinho, que eu ia pintar, acabei esquecendo, para dar aquela coisa mais rústica, né? Aquela sensação de coisa rústica mesmo. E você pode dar um lacinho assim, ó, e pode pegar uma fita dupla face e colar, esconder na sua sala. Lembra que eu falei que o livro da lei estava esquecido, estava perdido? E o sacerdote, quando foi lá purificar o templo, ele achou? Então, você pode ir ali, ó, e esconder embaixo do banco, embaixo da cadeira, atrás do quadro. Você que vai dizer onde é que você vai esconder. E você pode estar utilizando fita dupla face, ó, e deixa lá escondido. O interessante é que você faça, digamos, se você tem 10 alunos, você faz 15, tá? Para que cada aluno ache um. E quando ele abrir, ele vai ler ou memorizando, tá? Ou os 10 mandamentos. Você que vai dizer o que vai ficar mais interessante para a sua aula, tá? Falando de 10 mandamentos, tá aqui novamente meus 10 mandamentos, tá? E hoje eu fiz um tipo de lembrancinha aqui. Eu sempre trago isso aqui, ó. Tá vendo? Tem ele assim marronzinho também para você imprimir. Já tá aí prontinho. Você só vai ver o tamanho que você vai querer, tá? E para lembrancinha fica muito legal dessa forma aqui, ó.
Eu peguei fitinha que eu já tinha em casa, ó, fiz perfurei, tá? Com aqueles perfuradorzinhos de papel, tá vendo? Passei a fitinha por dentro, ó, aqui, e ficou uma lembrancinha para você colocar, ó, para a criança colocar na Bíblia. Ó que legal. Eu já fiz isso aqui várias vezes, tá? E às vezes eu chego nas igrejas, as crianças veem, ai tia, que lindo, aí eu dou, porque isso aqui é informação valiosa para a criança. Você não tem noção do quanto isso aqui é valioso para a criança. Ah, tia, mas eu não tenho fita. Tá, vai com barbante, ó. Também dá o mesmo efeito, ó, com barbante, tá vendo? Tá aqui os 10 mandamentos como lembrancinha. Pode até ser lembrancinha de final de trimestre, tá? Como eu sempre falei, como eu sempre falo aqui, esse material é um material que você utiliza em diversas aulas. Então você pode fazer da melhor maneira. Ah, eu não tenho barbante também. Olha o que é que eu trouxe. Tá vendo aqueles... Eu chamo aqui de fecho, tá? Que é aquele fechinho, ó, que ele é tipo um metalzinho dentro. E eu posso vir aqui, ó, perfurei. Aqui. Novamente, tá pronto. Mais uma lembrancinha para o seu aluno. Tá vendo? Que legal? Pronto, essa aqui é a minha ideia para lembrancinha de final de trimestre e eu acredito que vai ser uma bênção. Então, voltando aqui para Josias, Josias, ele faz uma revolução, porque mesmo ele criança, né, ele é temente a Deus, ele acha o livro, né, da lei. E uma coisa que é muito interessante e que está lá no nosso Você Sabia, por isso que é interessante que você leia todas as partes da sua lição. São das três, duas me deixam muito impressionada, que no tempo de Josias a Páscoa, ela não era celebrada, ó. Há muito tempo que a Páscoa não era celebrada. Lembra que quando Deus ele tira o povo do Egito, tá lá, e ele institui a Páscoa, ele diz que aquilo ali tem que ser feito todo ano. Então fazia anos que Israel não comemorava a Páscoa, tá? Então Josias ele traz esse costume novamente. E o que me deixa mais impressionada, a grandeza de Deus, é que, ó, lá no Você Sabia também tá lá, 1 Reis, capítulo 13, versículos 1 e 2. Preste atenção nesses versículos. Isso é bom, você leva para suas crianças, porque como eu falei, crianças nessa idade, elas já são bem mais espertas, então você tem que trazer algo que vá atrair a atenção dele. Então, trazendo essas curiosidades, eles vão ficar assim, ó, olhando para você. Preste atenção. Por ordem do Senhor Deus, um profeta de Judá foi a Betel e chegou ali quando Jeroboão estava diante do altar para oferecer o sacrifício. Seguindo a ordem do Senhor, o profeta falou assim contra o altar. Preste atenção. Ó altar, o que o Senhor Deus diz é isto: vai nascer um descendente de Davi que se chamará Josias. Em cima de você, ó altar, ele matará os sacerdotes que servem nos altares pagãos e que oferecem sacrifícios em cima de você. Ele também queimará ossos de gente sobre você. E a Bíblia diz, gente, isso é algo extraordinário. A Bíblia diz que Josias, ele faz isso. Ele sacrifica os sacerdotes pagãos e a Bíblia diz que os ossos dos outros sacerdotes que serviam aos outros deuses, né, a deuses pagãos, ele queima todos aqueles ossos, porque eles tinham os pagãos, né, eles tinham uma certa reverência, né, por aqueles sacerdotes que haviam morrido. E a Bíblia diz que Josias, ele queima tudo aquilo ali, cumprindo algo que foi falado, sabe há quanto tempo atrás? 300 anos atrás. Então, nosso Deus, ele é extraordinário. Imagina, 300 anos antes de Josias nascer, Deus, ele dá uma profecia, fala o nome e diz exatamente o que Josias iria fazer. E se cumpre a promessa 300 anos depois. Então, Deus, ele é extraordinário. E Josias fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. E aí, ó, eu trouxe para vocês aqui, a gente finaliza aqui nossa lição, tá? Nossa história. É bem interessante que você conte a história passo a passo, né? Tem outras informações aqui que são vitais, né? O rei, ele manda tirar as abominações de todas as terras de Israel.
limpando, né, Israel da idolatria novamente, porque, como a gente aprendeu em outros trimestres, o povo ele tinha um ciclo vicioso de pecado, né? Mas vamos lá. Para avaliar o nosso trimestre, eu trouxe aqui essa caixinha, ó, uma caixinha. Eu sei que vocês gostam de fazer exatamente como a gente faz, mas você tem que trabalhar com a sua realidade. Uma caixinha de sapato, ó, dá no mesmo, tá? Só é você decorar, decora ela com papel de presente infantil, tá? Aqui, ó, na capa, na tampinha aqui, eu botei avaliando o trimestre, imprimi aqui uns likes, uns negocinho para decorar. Inclusive tá até saindo aqui, ó, não deu muito certo esse daqui não, tá? Acredito que uma caixinha de sapato, se tiver uma caixa de sapato infantil, vai ficar menorzinha, você decorando vai ficar mais legal do que essa daqui. E aí o que foi que eu fiz? Eu coloquei perguntas de todas as lições do trimestre, tá? Não deixei as perguntas disponíveis porque tem que ser, como você sabe como você contou a história, é interessante que você formule as suas perguntas porque muita coisa varia, né? Tem variedade de região para região, então é interessante que você formule as perguntas. Mas vamos lá. Sim, você vai deixar as crianças no círculo, tá? Vai cantar uma música. Quando parar a música, a criança que tiver com a caixinha na mão, ela vai responder a pergunta. A criança responde a pergunta, segue. E se cair nela novamente, ela vai escolher a criança que vai responder, tá bom? Vamos lá para uma pergunta? Será que eu vou saber? Qual rei foi ungido e só depois de anos assumiu o trono? E aí, que rei foi esse? É a nossa primeira lição, foi o rei Davi. Vamos lá para mais uma. Será que eu vou saber responder essa? Vamos lá. Qual rei julgou uma causa praticamente impossível, mas conseguiu por causa de um dom que ele pediu a Deus? E aí, que rei foi esse? Salomão. Salomão pediu sabedoria e Deus deu, e aí foi possível ele julgar aquela causa daquelas duas mães, por exemplo, né? E aí, ó, é uma forma de você avaliar o seu aluno. Trouxe para vocês também aqui, ó, um caça-palavras. Que foi o que eu fiz? Com todos os reis que a gente trabalhou, menos Roboão, que quando eu fui colocar no programa, ele não aceitou por ser muito parecido com Jeroboão, tá? Mas é só ele que tá faltando, os demais estão todos aqui. Você pode fazer grande, ou você pode fazer assim, ó, que dá 4 em uma folha, tá? Tô deixando aí também na descrição do vídeo, tá? É bem interessante que você faça isso, porque essas crianças nessa idade gostam bastante de caça-palavras, ó. Olha aí, bem interessante. E aí, gente, eu fiz aqui pra gente finalizar, eu fiz para aqui, ó, esse material aqui, que é o aluno nota 10, tá? Para finalizar o trimestre, fechar com chave de ouro. Eu fiz esse material aqui, tá dessa forma aqui, ó. Dá 4 de menina e 4 de menino, tá? Então, quando finalizar aí, você vai dizer que o seu aluno é um aluno nota 10, porque ele presta atenção, porque ele vem para a EBD. E aí você já faz o convite para o próximo trimestre, tá? Eu fiz aqui em papel adesivo. Tia, mas eu não tenho papel adesivo. Você pode fazer em outro tipo de papel, sem problema, que foi o caso aqui, ó. Eu fiz em outro tipo de papel e botei uma cartolinazinha mais durinha, um papelzinho mais durinho atrás. Pode ser cartolina Colossete, que é o dupla face, tá? Eu chamo de dupla face. E aqui, ó, tá o de menino, tá vendo? E aqui o de menina. Tá vendo que legal? E esses aqui, ó, se você não puder botar, até com fita dupla face mesmo, você pode colar aqui, caso não tenha um adesivo. Ou você pode dar como lembrancinha e ficar como marcador de Bíblia, tá? Também vai ser bem legal, tá bom? Então tá aqui, ó, não deixa de fazer isso, ó, cola lá na camisa deles, tá? Se for possível, se não, dá assim como marca-página, contanto que você mostre para o seu aluno a importância dele estar na EBD. A gente se despede desse trimestre abençoado, mas não fica triste não, porque semana que vem a gente tá começando um novo trimestre. Gente, o trimestre que está chegando, muito show, a gente vai falar sobre Salmos, a grandiosidade que é o livro dos Salmos. Então,
Espero vocês aqui no próximo trimestre, se Deus quiser. Espero que tenham gostado da aula. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Curta e compartilha, comenta. É bem interessante o seu comentário, que a gente consegue identificar onde a gente está acertando, onde a gente está errando e o que a gente pode melhorar para a glória de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seus alunos, a família dos seus alunos e que tudo seja uma bênção para a glória de Deus. Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81988832755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81988832755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.